Portaria 2542 de 2020. Artigo 75. A divisão de assuntos estratégicos e compensação ambiental compete: inciso 1. Apoiar técnica e administrativamente o Comitê de Compensação Ambiental Federal. Inciso 2. Propor normas e procedimentos sobre o licenciamento ambiental federal. Inciso 3. Realizar estudos sobre temas estratégicos para subsidiar a Diretoria de Licenciamento Ambiental. Inciso 4. Propor e analisar acordos, convênios, ajustes e demais instrumentos relacionados ao licenciamento ambiental federal com vistas à melhoria dos processos do licenciamento e da capacitação de servidores. Inciso 5. Planejar, propor e acompanhar a capacitação dos servidores que atuam nas atividades de licenciamento ambiental. Inciso 6. Propor, participar do planejamento, da estruturação, da especificação dos sistemas de informação e, inciso 7. Realizar a gestão do conhecimento do licenciamento ambiental. Artigo 76. A Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Fluviais e Pontuais Terrestres compete coordenar e supervisionar os processos de licenciamento ambiental de empreendimentos/atividades relacionadas à mineração, pesquisa sísmica terrestre, agropecuária, transposições, pequenas estruturas terrestres, hidrelétricas, obras, estruturas fluviais e energia nuclear, térmica, eólica e de outras fontes alternativas. Artigo 77. A coordenação de licenciamento ambiental de mineração e pesquisa sísmica terrestre compete à instrução processual e à execução das análises e procedimentos técnico-administrativos relativos a essas tipologias e afins. Artigo 78. A divisão de licenciamento ambiental de empreendimentos agropecuários, transposições e pequenas estruturas compete à instrução processual e à execução das análises e procedimentos técnico-administrativos relativos a essas tipologias e afins. Artigo 79. A coordenação de licenciamento ambiental de hidrelétricas, obras e estruturas fluviais compete à instrução processual e à execução das análises e procedimentos técnico-administrativos relativos a essas tipologias e afins. Artigo 80. A divisão de licenciamento ambiental de energia nuclear, térmica, eólica e de outras fontes alternativas compete à instrução processual e à execução das análises e procedimentos técnico-administrativos relativos a essas tipologias e afins. Artigo 81. A Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros compete coordenar e supervisionar os processos de licenciamento ambiental de empreendimentos/atividades relacionadas a portos, pesquisa sísmica marítima, estruturas marítimas, exploração e produção de petróleo e gás. Artigo 82. A coordenação de licenciamento ambiental de portos e estruturas marítimas compete à instrução processual e à execução das análises e procedimentos técnico-administrativos relativos a essas tipologias e afins. Artigo 83. A coordenação de licenciamento ambiental de exploração de petróleo e gás offshore compete à instrução processual e à execução das análises e procedimentos técnico-administrativos relativos às tipologias de pesquisa sísmica marítima, perfuração de poços marítimos e afins. Artigo 84. A coordenação de licenciamento ambiental de produção de petróleo e gás offshore compete à instrução processual e à execução das análises e procedimentos técnico-administrativos relativos a essa tipologia e afins. Artigo 85. A Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Lineares Terrestres compete coordenar e supervisionar os processos de licenciamento ambiental de empreendimentos/atividades relacionadas a transportes, dutos, sistemas de transmissão de energia, regularização ambiental e delegação de competência.
Artigo 86. A coordenação de licenciamento ambiental de transportes compete à instrução processual e à execução das análises e procedimentos técnico-administrativos relativos a rodovias, ferrovias e afins. Artigo 87. Ao serviço ou regularização ambiental compete à instrução processual e à execução das análises e procedimentos técnico-administrativos relacionados aos processos de licenciamento ambiental que se encontrem em condições de regularização ou delegação e acompanhar os processos de licenciamento ambiental delegados. Artigo 88. A coordenação de licenciamento ambiental de dutos e sistemas de transmissão de energia compete instrução processual e a execução de análises e procedimentos técnico-administrativos relativos a essas tipologias e afins. Artigo 89. A Diretoria de Proteção Ambiental compete coordenar, controlar e executar as ações federais referentes à fiscalização e às emergências ambientais e, especificamente, inciso 1, supervisionar, orientar e executar as atividades relacionadas à fiscalização ambiental e às emergenciais ambientais, bem como coordenar, controlar, supervisionar, orientar e executar a prevenção e o controle de incêndios. Inciso 2, submeter ao presidente a designação ou dispensa dos servidores para as atividades de fiscalização ambiental, de inteligência e de emergências ambientais. Inciso 3. Convocar servidores das unidades organizacionais para atuarem nas atividades de fiscalização ambiental. Inciso 4. Propor diretrizes, elaborar, coordenar, supervisionar, disciplinar, orientar e avaliar o planejamento de proteção ambiental. Inciso 5. Conceder o porte funcional de armas de fogo aos servidores designados para as atividades de fiscalização ambiental e, inciso 7, coordenar, controlar, supervisionar, disciplinar e orientar o emprego dos meios aéreos. Artigo 90. Ao Centro de Operações Aéreas compete, inciso 1, operar, administrar e gerenciar os meios aéreos empregados. Inciso 2, executar programas, produzir e difundir conhecimento no emprego de meios aéreos em cumprimento às competências do IBAMA. Inciso 3. Planejar, supervisionar, coordenar e executar as ações de apoio a emprego de meios aéreos. Inciso 4. Propor aquisições, contratações, doações, depósitos, celebração de convênios, acordos de cooperações, ajustes e arrendamentos de meios aéreos para as atividades. Inciso 5. Propor, promover e coordenar as parcerias institucionais para as operações aéreas, treinamentos de formação, aperfeiçoamentos e atualizações em atendimento às normas aeronáuticas e prover pessoal devidamente habilitados à operação aérea. Inciso 6. Coordenar, supervisionar, acompanhar e fiscalizar a logística e a manutenção das aeronaves empregadas. Inciso 7. Manter o emprego e o uso das aeronaves em conformidade com a legislação aeronáutica e, inciso 8, elaborar, implementar e atualizar o sistema, os programas e procedimentos de segurança operacional conforme as normas aeronáuticas e manuais. Artigo 91. Aos serviços de apoio às operações aéreas compete, inciso 1, executar as ações de apoio e emprego de meios aéreos e logística. Inciso 2. Acompanhar a manutenção das aeronaves empregadas. Inciso 3. Executar os programas e procedimentos de segurança operacional conforme as normas aeronáuticas e manuais. E inciso 4. Apoiar os programas de formação, capacitação, treinamento e aperfeiçoamento de servidores. Artigo 92. Ao Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais compete, inciso 1, implementar a Política Nacional de Manejo Integrado ao Fogo no âmbito do IBAMA e coordenar o Sistema Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. Inciso 2, coordenar
as atividades do Centro Integrado de Multiagências de Cooperação Operacional Nacional, o CIMAN, a sigla, na esfera federal, visando o monitoramento dos incêndios florestais nos períodos críticos e determinar as ações de resposta. Inciso 3. Implementar e executar o Programa de Brigadas Federais. Inciso 4. Propor as diretrizes e implementar o manejo integrado do fogo a ser executado pelas unidades descentralizadas. Inciso 5. Coordenar o Sistema Nacional de Informações sobre Fogo, o CISFogo, em articulação com os demais órgãos pertinentes. Inciso 6. Promover o Programa de Ação Interagências junto aos órgãos de diferentes níveis de governo relacionados à prevenção e combate aos incêndios florestais. Inciso 7. Promover a cooperação técnica entre instituições nacionais e internacionais nos assuntos relacionados a queimadas e incêndios florestais. Inciso 8. Planejar e executar atividades de desenvolvimento de tecnologias, pesquisa, monitoramento, prevenção, capacitação, educação ambiental e combate aos incêndios florestais. Inciso 9. Apoiar, tecnicamente, as ações de controle, monitoramento e fiscalização de queimadas irregulares e incêndios florestais. E, inciso 10. Implementar o manejo do fogo nas áreas de atribuições legais, quando couber. Artigo 93. Ao Serviço de Apoio à Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, compete oferecer suporte administrativo necessário para a condução das ações do Centro, em especial o planejamento e o acompanhamento da execução orçamentária e financeira e o apoio na aquisição de bens materiais, bem como a administração destes e dos recursos humanos. Artigo 94. A Coordenação Geral de Fiscalização Ambiental compete. Inciso 1. Promover, orientar, coordenar e fazer executar em todo o território nacional o Plano Nacional Anual de Proteção Ambiental, observadas as normas e orientações gerais e específicas. Inciso 2. Coordenar, controlar, supervisionar, orientar, executar e ordenar a apuração de infrações ambientais em todo o território nacional. Inciso 3. Coordenar, supervisionar e executar as atividades de investigação administrativa, de inteligência e de logística, as ações de fiscalização ambiental. Inciso 4. Indicar e anuir a designação ou a dispensa dos servidores para as atividades de fiscalização ambiental e de inteligência. Inciso 5. Coordenar, supervisionar e autorizar o acesso aos sistemas de informações empregados em suas atividades. Inciso 6. Propor normas e estabelecer procedimentos que visem o controle ambiental, a coibição e a prevenção de infrações ambientais e, inciso 7, coordenar a atuação dos grupos especializados. Artigo 95. A coordenação de controle e logística da fiscalização compete. Inciso 1. Propor normas de fiscalização ambiental. Inciso 2. Sistematizar e promover as atividades de fiscalização ambiental. Inciso 3. Propor e analisar acordos, convênios, ajustes e demais instrumentos relacionados à sua área de atuação. Inciso 4. Planejar, propor e acompanhar a capacitação dos servidores que atuam nas atividades de fiscalização ambiental. Inciso 3. Propor e analisar acordos, convênios, ajustes e demais instrumentos relacionados à sua área de atuação. Inciso 4.
Planejar, propor e acompanhar a capacitação dos servidores que atuam nas atividades de fiscalização ambiental. Inciso 5. Planejar, analisar, controlar e dimensionar a força de trabalho para as atividades de fiscalização ambiental, analisando as indicações ou dispensa dos servidores. Inciso 6. Propor, participar do planejamento, da estruturação, da especificação, do desenvolvimento, do controle e da manutenção dos sistemas de informação e, inciso 7, elaborar e divulgar os dados pertinentes à sua área de atuação. Artigo 96. A coordenação de operações de fiscalização compete: inciso 1. Planejar, coordenar, planejar, supervisionar, executar e orientar a execução das ações de fiscalização ambiental inerentes à missão institucional. Inciso 2. Promover, supervisionar, executar, fazer executar e avaliar as ações de fiscalização em situações especiais e emergenciais. Inciso 3. Propor, coordenar e supervisionar as ações de fiscalização ambiental executadas pelas unidades descentralizadas. Inciso 4. Promover e acompanhar o atendimento das denúncias recebidas no âmbito da fiscalização ambiental e, inciso 5, propor, planejar, coordenar, supervisionar e executar as ações especializadas de fiscalização ambiental. Artigo 97. A divisão de apoio operacional à fiscalização compete: inciso 1. Prestar suporte técnico e operacional para o planejamento, coordenação, supervisão, avaliação e execução de ações de fiscalização ambiental. Inciso 2. Sistematizar informações e elaborar relatórios de fiscalização ambiental e, inciso 3. Propor o recrutamento e gerenciar o emprego de pessoal e demais meios operacionais. Artigo 98. Ao Serviço de Fiscalização Ambiental compete: inciso 1. Prestar suporte administrativo e técnico às atividades de fiscalização ambiental e, inciso 2. Apoiar projetos voltados à fiscalização ambiental. Artigo 99. A coordenação de inteligência de fiscalização compete: inciso 1. Coordenar, orientar, executar e supervisionar as atividades de inteligência e contra-inteligência de interesse da fiscalização ambiental. Inciso 2. Planejar, promover, orientar e executar, de acordo com as normas e orientações gerais e específicas, a produção de conhecimento de interesse da fiscalização ambiental. Inciso 3. Promover, orientar, supervisionar e apoiar a atividade de inteligência nas unidades descentralizadas. Inciso 4. Promover ações e o intercâmbio de dados e conhecimento relacionados à temática ambiental com os integrantes do Sistema Brasileiro de Inteligência, sigla SISBIN, e instituições congêneres. Inciso 5. Planejar, coordenar, orientar, supervisionar e executar a proteção de dados e conhecimentos sensíveis relativos à fiscalização ambiental. Inciso 6. Coordenar medidas que visem evitar, prevenir e neutralizar ações adversas que coloquem em risco as áreas e instalações, sistemas, documentos, materiais, procedimentos e servidores em conformidade com a Política Nacional de Segurança de Informações e, inciso 7, participar do processo de planejamento da estruturação, da especificação, do desenvolvimento, do controle e da manutenção dos sistemas de informação relacionados. Artigo 100. A Coordenação Geral de Emergências Ambientais compete: inciso 1. Coordenar, supervisionar, orientar, executar e apoiar a execução e implementação das ações e planos de prevenção e atendimento a acidentes e emergências ambientais. Inciso 2. Incentivar, apoiar,
orientar e supervisionar as ações de prevenção e atendimento às emergências ambientais nas unidades descentralizadas. Inciso 3. Propor e apoiar a articulação interinstitucional, nacional e internacional para prevenção, atendimento e monitoramento a acidentes e emergências ambientais. Inciso 4. Propor regulamentação, analisar documentos e expedir autorização para as operações de transferência entre embarcações de petróleo ou seus derivados em alto mar, denominadas ship-to-ship. Muito chique meu inglês. Ship-to-ship. E, inciso 5, supervisionar e executar no que compete o regulamento interno das emergências ambientais. Artigo 101. A coordenação de prevenção e gestão de riscos ambientais compete. Inciso 1. Promover, coordenar, executar e apoiar as ações de gestão de riscos ambientais. Inciso 2. Realizar ações de vistorias e apoiar a fiscalização preventiva em atividades ou empreendimentos com potencial de causar acidentes e emergências ambientais. Inciso 3. Executar e orientar a análise dos estudos de análise de riscos, planos de gerenciamento de riscos e planos de emergências e similares no âmbito do licenciamento ambiental federal, de modo compartilhado e coordenado com a Diretoria de Licenciamento Ambiental. Inciso 4. Analisar os dados referentes aos acidentes ambientais ocorridos em território brasileiro, visando o planejamento das atividades de suporte às ações de prevenção e atendimento. Inciso 5. Promover e apoiar a realização de estudos, pesquisas e geração do conhecimento em ações de prevenção e atendimento a acidentes e emergências ambientais. Inciso 6. Propor padrões e procedimentos para monitoramento ambiental de acidentes ambientais e inciso 7. Apoiar os órgãos federais em ações relativas à segurança de barragens. Artigo 102. A coordenação de atendimento a acidentes tecnológicos e naturais compete. Inciso 1. Promover, coordenar, executar e apoiar ações de acompanhamento e monitoramento a acidentes e emergências ambientais. Inciso 2. Propor de forma integrada normas, critérios, padrões e procedimentos de atendimento a acidentes e emergências ambientais. Inciso 3. Participar da gestão de crise em conjunto com órgãos da esfera federal, estadual e municipal no atendimento aos acidentes ambientais de relevância regional e nacional. Inciso 4. Subsidiar a análise e a implementação dos planos emergenciais exigidos no processo de licenciamento ambiental federal. Inciso 5. Executar no que compete o Plano Nacional de Contingência. Inciso 6. Realizar vistorias em atividades ou empreendimentos relacionados com óleos e seus derivados e com demais produtos químicos perigosos ou nocivos ao meio ambiente. Inciso 7. Acionar e supervisionar a execução do plano de emergência individual, do plano de áreas, dos planos de ação emergencial e correlatos no contexto Vou ler de novo. Inciso 7. Acionar e supervisionar a execução do plano de emergência individual, do plano de áreas, dos planos de ação emergencial e correlatos no contexto da proteção ambiental. Inciso 8. Acompanhar e monitorar acidentes envolvendo produtos químicos derivados de petróleo causados por fenômenos naturais e biológicos e os nucleares, este em parceria com a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Inciso 9. Organizar simulados de acidentes ambientais em empreendimentos licenciados pelo IBAMA e participar dos exercícios no que compete ao atendimento ao evento. Inciso 10. Coordenar e orientar a elaboração e análise dos planos de área para incidentes de poluição por óleo em áreas de concentração de portos,
terminais ou plataformas licenciadas pelo IBAMA e demais tipologias de acordo com as normas vigentes. E, inciso 11, autorizar em caráter excepcional o uso de dispersantes químicos ou queima in situ no combate a incidentes de poluição por óleo nos termos da legislação vigente.